Queridos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19. Nós vamos ler todo esse capítulo. 1 Samuel, capítulo 19. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde está. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Atendeu Saul a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxeram Davi, ela lhe disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhe: Tragam-o mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganastes e deixastes ir a escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram em grupo de um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde está Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel,
e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor, por este momento. Te louvamos, meu Pai, porque tu tens sido muito bondoso para conosco. E o Senhor, meu Deus, que é soberano, que conduz todas as coisas, está preocupado conosco. E em todos os sentidos, o Senhor tem nos abençoado. Por isso, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor, no nome de Jesus, dê-nos graça para que possamos entender a tua palavra hoje pela manhã. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, em quem nós confiamos para a nossa proteção? Nós buscamos sempre alguma maneira, algum método, algum jeito de nos salvaguardarmos, nos protegermos. Nós fazemos isso, por exemplo, pensando na velhice, juntando algum dinheirinho, pagando o INSS, alguma coisa desse tipo, tentando se proteger da pobreza absoluta lá na velhice. Nem sempre funciona direito, mas a gente pensa nisso. A gente tenta se proteger da doença pagando plano de saúde. A gente tenta se proteger de acidente de carro, botando um seguro no carro. A gente tenta se proteger de assaltantes ou de ladrões dentro de casa, trancando bem as portas, colocando sistema de alarme ou até mesmo adquirindo uma arma. A gente tenta se proteger de todo jeito. Acontece, queridos, que não interessa a maneira... Aliás, já ia esquecendo, contra o coronavírus tem essa belíssima máscara super resistente, potente, que barra qualquer vírus mortal que vier pela frente, juntamente com um tubinho de álcool gel, pronto, a gente está 100% protegido. A gente tenta dar um jeito, né? Já notou? Mas é interessante porque a Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por mais que a gente busque maneiras de se proteger, a proteção de verdade só vem do Senhor. E quando o Senhor resolve nos proteger, Ele nem sempre usa os métodos que a gente costuma usar. Às vezes a gente acha que os nossos métodos são bons, mas Deus se apropria de métodos, às vezes até estranhos, mas quando Ele quer nos proteger, Ele nos protege. Mas também quando Ele não quer, não faz muita diferença. Eu preciso compreender que os métodos de Deus para cuidar de mim implicam em várias maneiras distintas da minha maneira de raciocinar e que Ele é o único que pode me proteger de verdade quando Ele quer. O texto que nós acabamos de ler, nós vimos na semana passada, Davi já enfrentando problemas graves com Saul. O que acontece é que Saul se enciumou de Davi. Na verdade, nós já sabemos que após o Espírito Santo sair de Saul, deixando que Saul agora não tivesse mais a orientação de Deus para reinar, veio da parte de Deus o espírito maligno. Isso fez toda a diferença. Porque uma vez esse demônio aperreando Saul não conseguia sequer dormir, precisava que Davi tocasse harpa para ele se acalmar um pouco e conseguir dormir. Mas isso atormentava o juízo de Saul. E esse atormentado juízo de Saul fazia com que Saul se tornasse um agente de Satanás. Saul, então, é apresentado nas Escrituras como aquele que personifica a ação de Satanás contra o ungido do Senhor. Davi é ungido do Senhor. Davi é aquele que foi ungido rei. Está no momento de humilhação ainda. Mas ele é aquele que o Senhor escolheu para ser rei. E Saul vai ser exatamente esse agente do mal que vai lutar contra ele. É por isso que Davi vai escrever uma série de salmos sobre esse assunto, sobre justamente o período em que Saul o perseguia. E em meio a essas lutas que Davi passava, ele vislumbrava ainda, ele mostrava, apontava para as lutas que o próprio Cristo iria sofrer e para a forma como Satanás iria tentar destruí-lo durante todo o período da sua vida. Mas nós vimos na semana passada que a estratégia de Saul é uma estratégia por debaixo dos panos. Eles tentam montar armadilhas. E em meio às armadilhas que Saul monta, nós vimos que Deus transforma o mal em bem. Nós vimos que enquanto Saul tenta armar para Davi morrer, ora, fazendo com que a própria filha seja usada, a filha Mical seja usada como laço, fazendo com que Davi se arriscasse em batalhas, colocando Davi em situações perigosas. Em todas essas situações, Davi ficou mais amado pelo povo,
Davi ficou ainda mais famoso no meio do povo pelas vitórias, e Davi não peca em nenhum momento com arrogância, com pretensão, pelo contrário, foi o tempo todo humilde, servindo a Saul, mesmo sabendo que Saul o odiava já. O capítulo 19, a estratégia muda. Não é mais uma estratégia sorrateira, não é mais uma maneira por debaixo dos panos de fazer, porque nesse momento ele viu que não estava funcionando, porque enquanto ele tentava destruir Davi, Deus transformava as estratégias dele, as intrigas dele, em bênção para Davi. Davi estava se tornando mais forte. Agora, no capítulo 19, Saul vai tentar matar Davi diretamente. Ele não tem mais nenhuma preocupação em esconder isso. Ele não tem nenhuma preocupação que quer matar Davi. Ele diz para todo mundo, ele diz logo aí no versículo de número 1, ele falou para Jonatas e para os seus servos, eu vou matar Davi. Ele de cara já tem intenção de matar Davi. Então ele não pretende mais fazer de maneira sorrateira, por meio de armadilhas. Ele agora quer um ataque direto. Agora Deus vai continuar protegendo Davi de uma forma diferente como ele fez antes. Porque a forma como ele fez antes foi transformando as coisas más que Saul tentava fazer em coisas boas. Agora, o que Deus vai fazer é usar estratégias um pouco heterodoxas, mas vamos mostrar que quando o Senhor tem interesse em proteger, as situações da vida funcionam justamente no sentido dessa proteção. E, pelo menos, o texto vai nos apresentar aqui, meus irmãos, pelo menos umas 3 ou 4 estratégias da parte de Deus. Vamos ver aí, versículo de número 1 ao versículo número 7. O Senhor se utiliza de uma intercessão para salvar Davi. E o texto foca muito na amizade como a base para isso. Veja, o versículo 1 diz assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Saul não se segura mais, ele vai lá e solta, ele quer matar Davi. Só que o texto para dizer que Jonatas, filho de Saul, era afeiçoado a Davi. Eles gostavam muito, o texto nos diz que a alma deles se apegaram, eles foi empatia à primeira vista. Eles se tornaram amigos muito chegados um do outro, fizeram um pacto, um acordo. Nós vimos também semana passada que, ao que tudo indica, esse acordo significava de proteção mútua, proteção das famílias, e provavelmente um lugar de honra para Jonatas também, já que Jonatas sabia que Davi ia se tornar rei. Só que Saul agora quer matar Davi. E como é que Jonatas vai reagir? É interessante, porque como é que um filho desse nasce de um pai desse? O pai, Saul, é cruel, ele é falso, ele é mentiroso, ele é traiçoeiro. O filho, ele é fiel, generoso, companheiro, amigo. É justamente o oposto do pai. É isso que Jonatas vai fazer. Nesse momento, Jonatas não tem dúvida de que lado ele fica. Ele já se levantou para defender Davi outras vezes, agora ele de novo tenta organizar a vida de Davi. Primeira coisa que ele faz, tenta proteger Davi. Versículo número 2. Chegou para Davi e disse: olha, Saul já disse para todo mundo, de frente para todo mundo, quer te matar. O que é que você faz? Esconda-se. É isso que vai ser o norte desse capítulo inteiro. O tempo inteiro é Davi fugiu e se escondeu. Davi fugiu e se escondeu. Agora, a partir de agora, vai ser essa a vida de Davi, fugir e se esconder. E o texto nos diz que ele disse: acautela-te, ou seja, abre o olho, fica ligado, pela manhã, fuja daqui, vá escondido e se esconda, porque Saul quer te matar. Primeira estratégia de Jonatas, avisar Davi. Então, se ele conseguir manter Davi num lugar seguro, ótimo. Segunda estratégia de Jonatas, tentar convencer o pai dele. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer com que Saul bota os pés no chão, coloque a cabeça no lugar e entenda que o que ele está fazendo é muito errado. O problema é que Saul está envolto numa loucura de ódio estimulado por Satanás. Saul está, na verdade, possuído por demônios, nós já vimos isso. E por conta disso, Saul está com uma ira descontrolada. Ele está com a ira irracional. Mas Jonatas tenta. E é interessante a forma como Jonatas tenta. Ele vai conversar com seu pai
Ele disse isso no versículo 3, e no versículo 4 ele vai no campo, conversando com o pai dele, usar basicamente dois argumentos para dizer por que ele não deveria matar Davi. Ele teria mais, mas a gente vai ver que não dá para usar, não. O primeiro argumento que ele usou aí, versículo número 4, é: Davi não pecou contra você. Davi não pecou contra você. O que aconteceu até agora? Davi nunca levantou a mão contra Saul. Saul já tentou espetar Davi com uma lança, ele vai tentar de novo daqui a pouco. E nós vimos que o que Davi fez em duas tentativas de Saul foi esquivar da lança e fugir. Meu querido, você precisa entender uma coisa: Davi era um guerreiro habilidoso. Não era habilidoso nas artes ninja, não, mas o cara era bom. Se Saul errou a primeira, meu irmão, se você sabe como é que funciona uma batalha corpo a corpo, com arma branca, com espadas ou com lança, você sabe que se você errar um golpe, o próximo golpe vem para você. E Saul errou duas vezes. Davi poderia ter revidado, mas não, Davi não revidou. Saul ficou dando ordens absurdas para Davi, colocando Davi em perigo, e Davi continuou obedecendo. Saul não cumpriu a ordem, a promessa que era entregar a filha para casar. Davi ficou quieto, Davi ficou humilde o tempo inteiro, ele não pecou contra Saul. E esse é o argumento de Jonatas. Jonatas diz: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. O Salmo 59 que nós lemos foi escrito por Davi nessa circunstância aqui. Foi nesse acontecimento do capítulo 19 que Davi escreveu o Salmo 59. E é interessante que o que Davi diz lá é a mesma coisa: Senhor, eles estão tentando me matar, mas eu não pequei, eu não fiz nada contra eles. Davi se manteve humilde, Davi se manteve obediente. É isso que Jonatas diz: pai, ele nunca se levantou contra você, ele nunca tentou te matar, ele nunca te ofendeu, ele nunca desobedeceu uma ordem. Por que o Senhor pecaria matando um servo desse, que é tão obediente, que nunca desobedeceu o Senhor? Segundo lugar, ele só traz vantagens para o Senhor. O texto vai usar as vitórias de Davi. Ele diz assim: ó, os seus feitos para contigo têm muita importância. Ele arriscou a vida, feriu os filisteus, e ele diz: e efetuou o Senhor grande livramento a Israel. E ele para aí, ele não vai contar muitas vitórias de Davi, não, porque é por causa disso que Saul está ficando com raiva. Então, se ele começar a contar muitas vitórias de Davi, Saul vai ficar com mais raiva ainda. E ele não conta muito, não. Ele diz: olha, o Senhor livrou Israel por mão dele. Ou seja, ele é uma bênção para Israel, portanto, ele é uma bênção para o rei. Enquanto o rei consegue manter os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele está bem. E Davi é esse agente de Deus para manter os inimigos de Saul debaixo dos seus pés. Então, por que ele iria matar? Ele chega para Saul e diz: não faz sentido o senhor querer matar. Ele nunca fez nada de errado contra o Senhor, e pelo contrário, ele só tem dado coisa boa para o Senhor. Ele está matando os seus inimigos. Então, ele é muito bom. Ele está arriscando a vida por você, versículo número 5. Ele está arriscando a vida. E aí, de repente, parece que Saul tem aqueles 5 minutos de lucidez. Ele para, e o texto diz assim: e ele atendeu a voz de Jonatas. De repente, ele chega. Lembre-se que se Saul só pensa nas categorias ele mesmo. Então, o que é que Saul pensa? Saul pensa se ele está levando alguma vantagem. Ele sempre pensa assim: se ele está levando alguma vantagem no coisa. E a forma como Jonatas colocou era só vantagem para Saul, não tinha desvantagem nenhuma. E o texto nos diz que ele atendeu. Mas olha o que é que o texto faz em seguida. O texto diz assim: atendeu a voz de Jonatas e jurou. Fez um juramento. E qual foi o juramento? Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Por que é importante esse juramento aqui? Porque nos mostra, expõe o coração de Saul. Saul, meus irmãos, não tem nenhuma consideração por Deus. E quem não tem nenhuma consideração por Deus, usa o nome de Deus em vão, sem nenhuma dificuldade. Quem não teme a Deus, não tem problema nenhum em quebrar os mandamentos de Deus. Quem não teme a Deus, não tem problema nenhum em fazer juramentos que não vai cumprir. E se tem uma coisa que Saul faz, é não cumprir juramentos. Ele já fez um juramento, lá no capítulo número 14, ele jurou lá que quem comesse iria morrer, lembram disso? Diz assim, versículo número 24,
do capítulo 14. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, perguntando Saul. Portanto, Saul conjuraram o povo, dizendo: maldito o homem que comer antes do anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de comer o pão. E quando Jonatas foi descoberto que Jonatas tinha comido, olha o que ele diz. Ele diz assim, versículo 44, Deus me faça o que bem lhe aprover, exceto que morrerá Jonatas. E o que aconteceu? Quando o povo botou pressão, ele não cumpriu. Se você for olhar no capítulo número 17, versículo de número 25, diz assim, diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Essa era a promessa de Saul. Saul cumpriu? Não, Saul não cumpriu. E agora ele chega e diz, tão certo como vive o Senhor, eu não vou matar mais Davi. Ele está pretendendo cumprir? Não, ele não está pretendendo cumprir. Ele não tem nenhum interesse em cumprir. Nós vamos dizer que ele não faz a menor questão de cumprir, porque ele não tem nenhum temor para com Deus. Mas a intercessão de Jonatas funcionou e Deus livrou Davi por enquanto. Porque o texto nos diz que no versículo 7, Jonatas chamou Davi, contou que o pai tinha jurado que não ia mais matá-lo, e o texto diz que Davi voltou como dantes. Meu querido, você tem que entender uma coisa, olha como Davi ele é humilde e obediente. Porque se um camarada tenta te matar e fica dizendo, eu quero matar fulano, aí chega o filho dele e diz, olha, está tudo tranquilo lá em casa, pode voltar, está tudo bem. Você volta? Não voltava nem para ganhar dinheiro. Mas Saul precisava de Davi. Saul precisava de Davi. Davi se sentia como servo de Saul. E Jonatas chega e diz, pode voltar. E o que é que Davi faz? Davi volta. Para fazer o quê? As mesmas coisas que fazia antes. Guerrear por Saul e tocar harpa para Saul se acalmar. Ele volta a fazer tudo de novo. Esse homem está voltando confiado na palavra de Jonatas, mas nós vamos descobrir que ele confia principalmente na proteção do Senhor. É claro que essa primeira estratégia de proteção não durou muito tempo. Deus usou Jonatas por meio de uma intercessão, onde a amizade falou mais alto e Jonatas conseguiu proteger Davi. Mas não durou muito, porque no versículo 8 diz que tornou a haver guerra. De novo os filisteus estão lá. E se tem alguém que encara filisteu, é Davi. E de novo, quem está na frente de batalha contra os filisteus? Davi está de novo na frente de batalha. O texto nos diz que Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota. Mais uma grande vitória para Davi. De novo, Davi fez uma coisa imensa e o texto nos diz que eles fugiram da frente de Davi, Davi vitorioso. E se Davi ganha, o que acontece em seguida? Saul fica com ciúme. E o texto faz questão de dizer que a forma como Saul se comportava era oriunda do espírito maligno que habitava nele agora. O versículo número 9 diz que o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. De novo Saul está possesso. E quando Saul fica possesso, o que acontece? Davi é convocado, não mais para guerrear, Davi agora é convocado para tocar. Era a única maneira que fazia com que Saul ficasse mais calmo. Era a única maneira que ele conseguia se acalmar um pouco. E eu quero que você note uma coisa. De novo o texto faz esse paralelo. Davi tem uma harpa nas mãos. Davi tem um instrumento musical nas mãos para louvar. Saul sempre tem uma arma. Saul tem uma lança na mão. E assim como aconteceu lá atrás, no capítulo 18, versículos 10 e 11, de novo Saul avança contra Davi no versículo 10. E procurou Saul encravar Davi na parede, de novo. O que ele fez, na verdade? Ele apontou em Davi e atirou a lança. Ele tentou espetar Davi na parede. Ele atirou com tanta força, se você prestar atenção, que diz assim o texto, indo a lança ferir a parede. Meu irmão, não era um reboquinho fácil desse aqui, não. Era um negócio bem graúdo. E a lança ficou enfiada na parede. E o que é que Davi faz? Davi foge. O texto diz assim,
fugiu Davi e escapou. Como é que ele fugiu? Agilidade. Deus se utilizou do fato de Davi ser pequeno, Davi ser esguio e ser ágil. Davi tinha treinamento de guerra, meu irmão. Davi não era um bobinho, não. Davi já tinha enfrentado animais grandes, tinha enfrentado um gigante, e não entrava numa guerra, ele sabia se mexer. Se tinha alguém que sabia como lidar com uma arma, era Davi. Tem uma coisa interessante, que quem faz artes marciais, quem faz qualquer tipo de luta corporal, seja ela com armas ou sem armas, sabe? Do mesmo jeito que acontece com o jogo de futebol também. Você não age, você reage ao movimento antecipado do seu oponente. Então, se você sabe que o seu oponente fez um movimento, você sabe para que lado ele vai, você sabe que golpe ele vai dar, e você sabe como se defender daquele golpe. Porque se você ficar pensando em cada golpe que o inimigo vai dar, você não tem tempo para agir de acordo com o golpe que ele vai dar. Mas se você sabe que o cara inclinou o braço direito para trás, botou a perna para trás e botou o corpo para frente, você sabe que ele vai te dar um direito de frente. E você sabe qual é o braço direito, você sabe qual é o braço que você vai ter que usar. Você vai ter que usar o esquerdo para se defender, aliás, o direito para se defender e o esquerdo para atacar. Você sabe como é que funciona. Essa é a regra básica de qualquer tipo de golpe. E é isso que Davi está fazendo aqui. Ele viu o uso da arma e ele conseguiu desviar. Era assim que eles faziam, pela agilidade. Notem, Deus já usou a amizade para salvar Davi. Agora Deus usa uma estratégia do próprio Davi. A agilidade de Davi para salvá-lo. E o texto nos diz que Davi, então, pula, fugiu, versículo 10, escapou de Saul. E para onde ele vai? Ele vai para casa. Ele vai para casa. Eles poderiam ser, ele sendo outro, cara. Quando o cara jogou uma lança nele, ele já estava no pescoço de Saul faz tempo. Um cara habilidoso como esse, ele poderia ter matado Saul aqui em 5 minutos. Antes de Saul piscar, ele já estava com o pescoço de Saul cortado. Ou então já tinha quebrado o pescoço de Saul rapidinho. Se você for, nós vamos ver mais na frente que Davi e os seus guerreiros eram homens excepcionais. Era quase super-herói. O negócio era absurdo a forma como esses homens brigavam. Mas Davi corre. E para onde Davi vai? Para casa. A expectativa de Davi é sempre que Saul vai voltar à razão. Mas Deus livrou Davi pela segunda vez. E nessa segunda vez que Deus livrou a Davi, Deus o livrou por meio da sua agilidade. Davi vai para casa, mas Saul enviou mensageiros vigiando a casa de Davi. Eis aqui o contexto do Salmo 59. Lá no Salmo 59, Davi vai dizer que os inimigos dele ficam rosnando ao redor da casa. Ele diz isso pelo menos 2 vezes. Olha aí, versículo 6. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeu de boca em seus lábios a espada. Pois dizem eles, quem há quem nos escute? Ele diz a mesma coisa no versículo 14. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e se não se fartam, rosnam. Esses homens, meus irmãos, parecem cães rodeando a casa de Davi. Já imaginou a situação? Davi está em casa e tem homens ao redor da casa querendo matá-lo. Ordens de Saul. Mical, a filha de Saul, esposa de Davi. O texto nos diz lá atrás que Mical amava Davi. Versículo número 28 e versículo número 20 do capítulo 18. Por amor a Davi, essa mulher chega para Davi e diz, Davi, você precisa fugir. E aí nós chegamos na terceira estratégia de Deus para proteger Davi. Primeiro, usou a amizade, numa intercessão. Segundo, a própria agilidade de Davi para escapar de uma lança. Terceiro, a ardileza da mulher dele. Mical, meus irmãos, definitivamente não era flor que se cheirasse, vocês vão descobrir isso. Afinal de contas, a fruta não cai muito longe da árvore. E Mical é filha de Saul. E ela não é igual a Jonatas. Jonatas é completamente diferente. Mical tem o coração do pai. E nós vamos ver que ela demonstra isso aqui. Mas até com os corações maus, como é o caso de Mical, até para um coração como o dele, Deus usa para proteger os seus servos. Porque, em primeiro lugar, Mical notou que a vida de Davi corria risco, versículo número 11. Ele olha para ele e diz, meu irmão, se você não fugir hoje, amanhã tu está morto. Tem que fugir hoje. Davi não quer fugir.
Davi só quer esquivar. Davi não quer ir embora. Davi não quer sair de perto de Saul. E ela simplesmente teve a sacada. Ela disse: eu conheço meu pai. Ele vai matar você daqui para amanhã de manhã. Então, ou você não foge, ou você morre. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Ela estava certa? Não necessariamente. Se Davi resolvesse se proteger, imagina aí quantos homens iam conseguir entrar na casa de Davi. Não ia conseguir entrar nenhum. Davi era um guerreiro forte demais para ser enfrentado dentro de uma casa. Não era assim tão simples. Mas para isso ele teria que matar israelitas. Para isso ele teria que matar irmãos. E ele não iria fazer isso de jeito nenhum. Ele não ia levantar a espada contra o irmão dele. E aí a Mical teve uma ideia boa. Fuja. Fuja. Como é que foge se tem gente na porta guardando? Versículo número 12. Desce por uma janela. Não sei como é que Mical ajudou aqui, se fez uma Teresa, né, que se chama, que é a corda amarrada com lençol, se fez uma Teresa, um negócio assim. O que a gente sabe? Davi fugiu por uma janela e se mandou, foi-se embora. Ficou para trás Mical. Aí o texto para mostrar a ardileza de Mical, de como Mical usa de subterfúgios para proteger Davi. Mas quando o texto faz isso, nos mostra o coração de Mical também. O texto nos diz assim, que após Davi fugir, Mical tomou um ídolo do lar. Aí nós temos um problema. O que Mical está fazendo com o ídolo do lar? Ela é esposa de Davi, filha do rei Saul. Por que ela tem um ídolo do lar em casa? Segundo, o que é um ídolo do lar? Um ídolo do lar, meus irmãos, era um objeto que era usado como adoração, claro, o próprio nome já diz, era um ídolo, mas ele era usado para dar sorte, era muito mais um amuleto para dar sorte. E as pessoas se apegavam a esse tipo de ídolo, justamente para dar sorte. Pela informação que nós temos aqui, parece que é uma estátua grande, porque o texto diz assim, que ela pegou o ídolo do lar, colocou em cima da cama, pegou um tecido de pele de cabra para fingir que é cabelo, enrolou na cabeça do ídolo do lar, colocou na cama e cobriu para fingir que era Davi que estava deitado. A gente pensa, ela pegou então uma estátua de 1 metro e tanto de altura, quase 2 metros, deitou em cima da cama, colocou o pano de cabra lá e cobriu para fingir que é Davi. Só que parece que não. Parece que não, porque se você for para Gênesis, capítulo 31, você vai descobrir que Raquel está saindo da casa do seu pai Labão e Jacó está indo com eles, só que Labão descobriu que estava faltando uma coisa em casa. O que estava faltando? Estava faltando o ídolo do lar dele. E quando o Labão descobriu que estava faltando o ídolo do lar, ele pensou, Jacó acabou de sair com as esposas. Ele levou o ídolo do lar. Ele então se organiza, vai atrás de Jacó, e no versículo 33 diz assim, Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, e na de Lia, e na das 2 servas, porém não achou o ídolo do lar. Mas o versículo 32 diz que foi Raquel que tinha furtado. Raquel roubou esse ídolo. E o problema é, por que Raquel roubou esse ídolo? Porque provavelmente ela entendia que esse ídolo trazia sorte. E por que Labão foi atrás? Porque ele entendeu que uma vez indo embora, tinha levado a sorte dele. Pastor, mas um negócio desse tamanho dá para encontrar. Mas depois de ter entrado nas tendas, o texto diz que ele não encontrou. E entrou na tenda de Raquel. Versículo número 33. E no versículo 34 diz, ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo. Onde é que tinha botado? Debaixo de uma sela. Que tamanho é esse bicho? Notou que não é um negócio grande? Era um negócio desse tamanhinho, mais ou menos. Era um negócio miudinho. Ela escondeu os ídolos lá debaixo da sela do camelo que ela estava.
ela estava literalmente sentada em cima dos ídolos do lar. E pôs a cela debaixo da cela e estava sentada em cima deles. Aí o texto diz, apapou Labão toda a tenda. Notou que ele está procurando um negócio pequeno? Ele está com a mão procurando um negócio pequeno. E o texto nos diz que ele não achou. Cirou Jacó e tal. E ele diz, por que você está apalpando as minhas coisas? Você está procurando as minhas coisas? E Labão vai descobrir que não está lá, claro. E ele olha para Raquel, onde é que esconderam? Levante-se, Raquel. Aí Raquel disse, não posso não, que eu estou naqueles dias, não posso ficar em pé não, não posso subir não. Aí ele não quis constranger a filha, foi embora e não levou o ídolo lá. Então o ídolo do lar era um negócio pequenininho, não era tão grande assim. Provavelmente o que Mical fez aqui foi, na verdade, buscar boa sorte para Davi. Era isso que ela estava tentando fazer. Colocando o ídolo na cama, ela estava tentando encontrar boa sorte para Davi. E ela armou a cama, talvez com travesseiros, com panos, e colocou o pano de pele de cabra no lugar que seria a cabeça. Então ela arrumou lá. Mas olha como ela é mentirosa, igual o pai. Chegou o pessoal procurando por Davi, o que é que ela diz? Está doente, pode atender ninguém. Está de cama hoje, tem analgésico para dor de cabeça, está se acabando. Ali, está doente, pode atender ninguém. O que é que os caras fazem? Rapaz, ninguém vai levar ninguém doente, né? Vamos voltar para Saul. Chega para Saul e diz, olha, ele está doente. Sabe, não interessa, traga ele na cama. Mas tragam, ele tem que vir para cá. Chegaram lá, quando procuraram, não estava. O que é que estava lá? Só estava lá o ídolo do lar, versículo 16, o pano de cabra, o tecido de cabra, com pelo, fingindo que era a cabeça. Estava não. Saul ficou irado, claro. Foi para procurar satisfação com quem? Com a filha. Minha filha, como é que você faz um negócio desse? Você me enganou, versículo 17. Por que você me enganou? E deixou que o meu inimigo fugisse? Por que você me enganou? Qual é a resposta de Mical? Papai, eu não tive como fugir. Não tinha como fazer diferente. Papai, ele me ameaçou de morte. Quando foi que Davi ameaçou Mical de morte? Ela é traiçoeira, tanto quanto o pai. Nós vamos ver isso mais tarde. Ela é mentirosa, tanto quanto o pai. Ela é falsa, tanto quanto o pai. Mas é interessante. Ela é falsa, traiçoeira, estrategista, intriguista. Mas o Senhor usa para livrar Davi, para salvar Davi. Davi conseguiu fugir. E aí a gente chega na quarta maneira que Deus tem de salvá-lo. Você pensa assim, se Davi está fugindo de Saul, para onde ele vai? Para Belém. Onde é que a família dele está? Em Belém. E se o povo de Belém ama Davi e tem Davi como herói, o que é que o povo vai fazer? Davi simplesmente poderia chegar e dizer, olha, eu quero um exército para me proteger. Oxe, ia juntar gente na hora, ia ter um monte de gente para proteger Davi, a família não ia deixar Davi ser pego, com certeza. Davi deveria fugir para Judá, Davi deveria fugir para Belém, mas para onde Davi vai? Para Ramá. Davi não procura família para protegê-lo, Davi procura o Senhor. É por isso que no Salmo 59, que nós lemos, ele diz exatamente isso, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, depois de passar essa noite de aperreio que eu estou fugindo, quando for de manhã, eu louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, Deus da minha misericórdia. Quem ele busca? Ele busca a Deus. Onde é que ele busca? Em Ramá. Ele procura Samuel. Ele conta o que está acontecendo a Samuel, que Saul está tentando matá-lo. E para onde eles vão? Eles vão para um lugar chamado Casa dos Profetas, versículo de número 18, versículo de número 19. Esse lugar, meus irmãos, era um lugar especial, era uma espécie de seminário, onde profetas em treinamento iam para lá, homens que se consagravam ao Senhor para profetizar. Era um lugar tão santo que nem os filisteus atacavam, lembra disso? Eles não iam para lá também. Saul então entendeu, descobriu, porque contaram para ele que Davi estava em Ramá, junto com Samuel. E aí acontece uma coisa interessante, porque ele monta um pequeno grupo de exército e diz, vão lá e tragam Davi preso para mim.
E chegando lá em Ramá, esses homens vão procurar Davi. Só que o texto para dizer, queridos, que a situação mudou completamente. Veja, versículo 20. Enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas fazendo o quê? Profetizando. A palavra que mais vai aparecer agora é profetizando. Você pode estar pensando assim, que eles eram assim, um grupo neopentecostal que estava profetizando na vida um dos outros. Mas a palavra para profetizar tanto pode significar trazer a palavra do Senhor, como pode significar também bendizer, louvar ao Senhor, cantar louvores a Deus, cantar cânticos a Deus. Isso também era profetizar. Então a pessoa ela era tomada pelo Espírito e ela glorificava a Deus. Nota que é uma coisa muito parecida com o que acontece em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce sobre o povo, sobre os crentes que estão lá no templo, o texto nos diz que eles contavam as grandezas de Deus. Era o que acontecia aqui. Esses homens cheios do Espírito Santo louvavam, bendiziam, glorificavam a Deus, falavam sobre Deus. E nessa glorificação a Deus, era isso que os profetas estavam fazendo. O primeiro grupo enviado por Saul chega no meio de uma adoração, onde os profetas, e Davi está onde? Lá no meio, onde os profetas e Samuel estão profetizando, estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus. E quando eles chegam lá, o texto nos diz que Samuel estava presidindo a reunião, Samuel estava à frente do culto, estavam todos louvando a Deus, glorificando a Deus, o Espírito do Senhor veio sobre os mensageiros de Saul e eles começaram a glorificar também. Era uma espécie de êxtase de louvor. Esses homens vieram para prender Davi. E o Senhor transformou o mal que eles estavam tentando fazer em louvor ao seu próprio nome. O que estava acontecendo aqui? O Senhor estava fazendo com que eles entrassem em êxtase, junto com os profetas, em glorificação a Deus. Enquanto isso acontecia, eles não conseguiam se controlar para tentar prender Davi. Foi o primeiro grupo, começou a profetizar. Saul envia um segundo grupo, e quando o segundo grupo chega no culto, o que acontece? Começa também a profetizar. Saul envia um terceiro grupo, e quando esse grupo chega no culto, o que acontece? Eles também começam a profetizar. E aí o texto chega e diz, versículo 22, que Saul perde a paciência, porque ele está mandando um povo para prender, e o povo chega lá, vai para o culto, e ninguém se controla para prender Davi. É porque são bando de frouxo, não estão fazendo o serviço direito, ele mesmo vai fazer. Quem quer o negócio direito, faz você mesmo. Saul vai, chegando em Ramá, se informa onde é que está Davi, o povo não tem problema nenhum em dizer. O povo diz que Davi está com Samuel, e na casa dos profetas em Ramá, e o texto nos diz que Saul então vai para lá, e quando chega lá, diz assim, versículo 23, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. Estranho, né? Porque o Espírito do Senhor tinha saído de Saul, tinha vindo um espírito maligno, agora o Espírito do Senhor veio sobre Saul de novo, fica um negócio indo e entrando, saindo e entrando, né? Um negócio estranho. A gente tem que entender que a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é um pouco diferente. Ele não está falando de salvação, ele está falando de atuação. Era bem diferente. Por exemplo, o Espírito Santo, inclusive, entrou em marceneiros para que eles produzissem o material do templo. Então, o Espírito Santo, ele capacitava, ele se apossava das pessoas para que eles fizessem alguma coisa. É diferente do Novo Testamento, onde o Espírito Santo, ele guarda morada no coração do crente e não mais sai dele. No Antigo Testamento havia essas posses, que eram possessões do Espírito Santo temporárias. É por isso que quando Davi peca, como é que ele ora no Salmo 51? Não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabe que Deus já tinha feito isso com Saul. Então, era uma retirada da capacitação. O que Deus está fazendo aqui é dando uma experiência espiritual para Saul. E o que aconteceu? O Espírito Santo deu uma experiência espiritual para Saul. O que é que Saul fez? Profetizou. É a primeira vez? Não, Saul já profetizou outras vezes. A gente já viu isso. E logo no início, quando ele foi ungido rei, ele profetizou do mesmo jeito, ou seja, ele também se juntou aos profetas. E lá tinha surgido
um ditado que era, por acaso Saul é profeta? Porque ele está profetizando junto. Agora Saul vem prender Davi e de novo está Saul profetizando. É tanto que o povo pergunta de novo, Saul é profeta? E Saul é profeta? Mas o que é que Deus está fazendo? Deus está incapacitando todos eles. Porque o texto nos diz que Saul nem tinha chegado na casa ainda. Notaram aí, versículo 23? Foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Então, o Espírito Santo pegou Saul ainda antes de chegar na casa. E Saul já veio descontrolado antes de chegar na casa. E ele já chegou na casa tão exausto que o texto nos diz que ele tirou a roupa de rei, tirou a capa de rei, caiu no chão e ficou lá. Eu acho que foi o primeiro que caiu no espírito. Não foi nada disso, não. O Senhor tirou as forças de Saul. Notaram? O texto nos diz que ele ficou lá, deitado, tirou a túnica de rei, humilhado, deitado na terra, aquele dia todinho e a noite toda, deitado em êxtase. Deus tomou a mente desses homens todos e transformou inimigos do Senhor em pessoas que glorificarão a Deus. E eu preciso que você entenda uma coisa, experiência espiritual não te torna um salvo. Notou isso? Porque Saul teve, e Saul não era um salvo. Um salvo. O autor lá de Provérbios vai dizer a mesma coisa. Aliás, de Hebreus vai dizer a mesma coisa. Muitos são iluminados, experimentam muita coisa especial, mas não são salvos. O próprio Jesus vai dizer que muitos naquele dia chegarão a dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, mas também não eram salvos. Que Judas estava entre os 12 como pregador e estava entre os 70 expulsando demônios, praticando curas e pregando, e não era um salvo. Então não confunda experiência espiritual com salvação. Saul teve experiência, mas não foi salvo. O que o Senhor estava fazendo era punindo Saul aqui. E Deus pessoalmente livrou Davi. Deus livrou Davi por meio da amizade, no intercessão. Deus livrou para Davi por meio da agilidade, fazendo com que Davi escapasse de uma lança. Deus usou até a sutileza, a sagacidade de Mical para proteger Davi também. E agora o próprio Deus, pelo Espírito Santo, protege Davi, inutilizando todos os soldados. E o próprio Saul, de forma que Davi foge. Davi se esconde no lugar certo. Deus pessoalmente protege Davi aqui no final. Queridos, é interessante porque se você for olhar na história de Cristo, ele passou por situações muito parecidas. Notou que ele fugiu? Ele estava em Cafarnaum, tentaram matá-lo na sinagoga e ele fugiu. O tempo todo faz dizendo que o povo tentava matar Jesus, fugia, escapava. Ele escapou de morrer algumas vezes. Satanás o tentou matar desde o primeiro dia de vida dele. No instante em que ele nasceu, Satanás já usou Herodes para tentar matar Davi, o Senhor Jesus. Não conseguiu, mataram todas as crianças, mas Jesus escapou. Notem, o tempo todo Satanás tentou matar o Senhor Jesus. E em todos os momentos Jesus foi protegido por ele. Isso nos ensina também algo, meus irmãos, que Deus nos protege também. Às vezes ele usa coisas doidas mesmo, tipo máscara de pano e álcool gel. Mas o que eu preciso entender aqui é que não interessa qual é o método que Deus vai usar para me proteger. Eu não posso achar que os métodos são bons, porque todos os métodos aqui só funcionaram porque Deus resolveu agir. Foi Deus que deu palavras na boca de Jonatas para falar com o pai dele. Foi Deus que deu agilidade a Davi para escapar de uma lança. Foi Deus que deu a sagacidade no coração mau de Mical para tramar aqui e fazer com que Davi fugisse. Foi o próprio Deus que interviu com a ação sobrenatural protegendo Davi em Ramá. De forma que, nesse momento, Samuel... Foi a última vez que Saul se encontrou com Samuel, mas foi a bênção de Deus sobre a vida de Davi. Deus se utiliza de vários métodos diferentes, mas o nosso coração não confia nos métodos. Não confia nos métodos. Às vezes Deus vai usar de amizade para nos ajudar. Às vezes Deus vai fazer isso. Às vezes Deus vai nos dar a capacidade de a gente mesmo se livrar da encrenca. Às vezes Deus vai usar até gente ruim para nos ajudar nas encrencas.
Às vezes o Senhor vai agir sobrenaturalmente para nos livrar das encrencas. Mas em todas as situações eu preciso me lembrar de que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Eu não posso confiar nessas coisas. Eu não posso confiar nessas coisas. Eu devo pagar um plano de saúde? Se você tem condição, meu irmão, paga. Mas você deve confiar no plano de saúde para a sua saúde? Não. Porque você vai descobrir que quando você for tentar marcar um exame, você vai passar 40 dias esperando o exame, meu irmão. Se você tiver com câncer agressivo, tu morre. A gente tem aqui hoje a Merícia. Ele viu que ele passou na mão de um plano de saúde. Se não fosse a irmã Ivailda, como é que estava hoje o negócio? Está vendo? Nós não podemos confiar. Nós temos, mas nós não podemos confiar. Nós confiamos no Senhor. A gente se precave. A gente tem que se precaver. A gente vai continuar usando esse pano na cara, passando álcool gel. A gente vai continuar pagando plano de saúde, seguro do carro, trancando a porta de casa, que ninguém é besta, não andando por lugar esquisito de noite, procurando ter uma comida direitinho, fazer exercício, né, Sivaldo? Para viver mais um aninho, não é? A gente vai tentar. Fala, Jeová, não é? Foi isso que vocês pensaram. Mas nossa confiança, meus irmãos, tem que estar no Senhor. É o Senhor que nos protege em todas as situações. Se tem uma lição que nós precisamos aprender hoje Deus usa de várias estratégias para nos proteger, mas o glorificado sempre será Ele. Eu não posso confiar em nenhuma das situações ao meu redor para me proteger. Que o Senhor nos ajude a confiarmos somente nele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege em várias situações do nosso dia. Nós não sabemos como está o nosso corpo, nós não sabemos de coágulos formados, de doenças escondidas, nós não sabemos das vezes que fomos livrados de um atropelamento, de um assalto, de uma bala perdida. Nós não temos como garantir a nossa própria segurança. Por isso nós confiamos plenamente no Senhor, que o Senhor usará de todos os métodos que o Senhor bem entender, mas que é o Senhor que nos protege. Por isso, Senhor, guarda o nosso coração. Primeiramente, Senhor, para nos alegrarmos em saber que o Senhor, sendo um Deus tão grande como nós cantamos hoje de manhã, ainda tem preocupação conosco, tão pequenos, tem cuidado de nós, mesmo sendo nós tão pequenos. E que no final das contas, ó Senhor, em todas as situações, o Senhor tem nos protegido. E até mesmo no dia em que isso não acontecer aqui, nós te agradecemos, porque o Senhor tem protegido a nossa alma. O Senhor tem guardado nossa alma da morte, tem guardado os nossos pés da queda. E mesmo que a morte venha nos alcançar, nós te bendizemos, porque nós estaremos sempre seguros ao teu lado por toda a eternidade. Louvado seja o teu nome por isso. É no nome de Cristo que nós agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, 5 minutos para tomar uma água e nós voltamos para a nossa escola dominical. Deus os abençoe.